apaixonadas e mulheres apaixonantes. Sejam bem-vindas na segunda aula da grande maratona A Arte de Ser Bem-Sucedida no Amor. Eu separei para inspirar nesta aula de hoje a grande frase de Nichiren Daishonin: o inverno nunca deixou de se tornar primavera. Em algum momento na história da humanidade, você tem a comprovação, você já ouviu dizer isto? Que a primavera nunca chegou a estar assim florescendo e acontecendo? Já tivemos em alguns momentos da história invernos rigorosos e invernos prolongados, com certeza. Estamos vivendo né? A humanidade está vivendo aí com a pandemia um grande inverno aí que está, de uma certa forma, aí prolongando as dificuldades, as circunstâncias que a gente está vivendo. Mas vai ter um fim. A grande certeza que a gente tem é que terá um fim. Não sabemos quando ainda, ou melhor, não temos ainda o final, o futuro muito próximo, porque o presente não está sendo bem trabalhado. Então este é o pano de fundo. Este é um pano de fundo para poder ajudar assim a construir este conteúdo de hoje. Hoje, propriamente dito, o dedo vai ser tocado mais forte na ferida. Mas você vai ter que ser forte. Olha, vou ser bem sincera com você. Vai doer um pouquinho. A cada dia que passa, você pode sentir um certo incômodo, mais dor, mais estranheza, mais vontade de desistir. Isso é bem verdade. Por quê? Porque você está saindo da zona de conforto. Por mais que você deseje a mudança, não adianta só desejar a mudança e ficar na zona de conforto. Você saiu da zona de conforto. Ao entrar na maratona, neste grupo da maratona, você deu esta prioridade a si mesma. E você acabou de assinar um pacto de felicidade consigo mesmo. Um pacto de mudança, um pacto que você precisa subir aí certos degraus rumos ao objetivo que é a sua transformação. Então, preste bastante atenção. Este momento da humanidade que nós estamos passando, como eu falei para você, né, aqui no início deste vídeo, ele está bem particular e ele não está sendo nada fácil. Pesquisas apontam um número grande de divórcios, né, acontecendo no nosso país e no mundo. Não é à toa que nós chegamos aí, né, na marca de mais de 200 mulheres inscritas nesta maratona. Então, de norte a sul deste país, né? Então, imaginem assim a quantidade de mulheres que estão sofrendo e de mulheres que estão precisando restaurar o seu relacionamento. A nossa vida ficou de cabeça para baixo, como eu falei para você, só que essa maratona ela foi desenvolvida justamente na medida, ela foi desenvolvida para melhorar a sua convivência. Além de melhorar a sua convivência diária consigo mesmo, porque tudo começa aqui, e também aí com o seu parceiro. À medida que você melhora a relação consigo mesmo e você melhora a relação com seu parceiro, você melhora os relacionamentos com tudo ao seu redor e a sua vida se transforma e sua vida assim se abre para um novo, para grandes mudanças. Vamos promover, além dessa mudança aí do dia a dia, uma ampliação de consciência, porque se não tiver a ampliação de consciência, se você não largar aqueles conceitos velhos que você tinha sobre relacionamento, sobre amor, enfim, sobre tudo que permeia o universo de relacionamento, você não vai conseguir. Então, um dos objetivos também é ampliar essa sua consciência. E a consciência primeiro sobre você mesma, a consciência sobre o seu parceiro, você identificar que ele também é um ser que está precisando de um olhar diferenciado, que assim como você, ele é um ser humano e ele tem os seus amores e as suas dores, e ele também está precisando de certos cuidados. Com tudo isso, você vai melhorar a sua sabedoria. Sabedoria é muito mais que inteligência. Sabedoria é o saber fazer. Inteligência você encontra nos títulos que você já adquiriu até aqui, nas suas formações aí profissionais e toda a sua caminhada.
Agora, sabedoria é o que saber fazer com tudo isto. Então, a sua sabedoria será muito mais apurada. E apurando a sua sabedoria, você vai melhorar o seu comportamento. Melhorando os seus comportamentos, estão aí linkada com o comportamento, atitude. E mudando as suas atitudes, as suas experiências serão outras. E através dessas experiências de novos acertos, de novos erros, você vai ter resultados muito mais positivos. E neste resultado positivos vai transformar para você um desafio pessoal. A maratona com certeza é um desafio pessoal e um desafio transformador que vai visar a excelência do seu relacionamento. Um relacionamento feliz que você merece. A maratona, ela foi organizada em 10 aulas. Vou reforçar isso aqui, toda aula eu vou estar trazendo você para que você não se sabote e você compreenda a organização da maratona. Tudo nessa vida precisa de uma organização e essa maratona eu dividi ela em 10 aulas. Em cada aula eu vou abordar algum tema que vai sustentar o teu crescimento pessoal. Todos os dias você vai ter que assistir essa aula até no final. Não se sabote, preste atenção nisso, guarde esse Zeca Urubu, não fica naquilo, mas isso é muito simples, será que isso vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir? Experimente, tente, se oportunize. Eu estou te dizendo que eu estou dividindo com você é algo que já deu certo para mais de 600 mulheres e eu sou uma delas, eu sou a prova viva. Eu estou dividindo com você as minhas experiências também que eu vivo há 28 anos no meu relacionamento. Já falei isso para você e vou estar sempre reforçando aqui. Então, preste bastante atenção que todos os dias você vai poder, além de assistir as aulas, você vai poder registrar aqui embaixo as perguntas, aquilo que não ficou bem entendido. Aproveite essa oportunidade. No término da maratona, você vai ter todas as peças. É como se eu estivesse apresentando para ti agora um quebra-cabeça todo bagunçado. Só que este quebra-cabeça você vai juntar até o final dela. E juntando até o final dela, você vai ter uma percepção do seu universo, clareando assim todo o seu caminho, a sua caminhada percorrida, rumo ao sucesso que você tanto deseja. E se você não assistiu a aula de ontem, você vai ter um problema se você não assistir. Por quê? Porque se você não assistiu a aula de ontem, como que você vai compreender a aula de hoje? Vai faltar, é como se você quisesse subir uma escada, vencendo mais de um degrau de cada vez. É possível, Dani, acontecer isso? É, mas é muito fácil de você tropeçar. E é muito fácil de você se desequilibrar. Então preste bastante atenção. Se você não assistiu a aula de ontem, antes de você dar sequência na aula de hoje, volta, dê um passo atrás. Assista a aula de ontem para que você possa sim, a aula número 1, né? Que você possa sim recuperar o fôlego e você possa ter um entendimento. A partir do momento que você tem entendimento, que você faz as conexões neurológicas, que você ativa as sinapses, e que há sim o conhecimento, através dessa informação que eu dividi com você, você vai ter mais firmeza no seu passo. Então a possibilidade de você tropeçar é muito pequena se você quiser acelerar e não fazer a etapa. Mania é uma característica do ser humano, mania e muito mais de nós mulheres, de querer acelerar e de não fazer o passo a passo. Calma, não é à toa que eu dividi em 10 fatias. Não é à toa que eu dividi em 10 passos. Então preste bastante atenção e não se sabote. Volte para o número 1 para depois você assistir essa aula. Combinado? Agora, se você já assistiu a aula número 1, parabéns. Você já está avançando, se preparando, criando a musculatura para novas oportunidades que vão surgir daqui a pouquinho aí para você. Presta bastante atenção. Seguindo aqui, abaixo, sempre abaixo do link, você vai colocar a pergunta, ok?
a pergunta e o que você assistiu nessa jornada que fez mais sentido para você. Se você fizer esse passo a passo assim certinho, como eu estou te dizendo, você vai ter acesso a uma vacina. É uma vacina emergencial. Eu uso essa analogia e com muita propriedade, porque a humanidade, mas vamos pegar aqui o nosso território, né? O Brasil, com este número aí exagerado de 56% de divórcios neste ano de 2020, vocês imaginam quanta tristeza, quantas dificuldades, quantos desentendimentos, quantas famílias, quantos filhos, quantos pais, quantas mães, o quanto que tudo está sendo abalado pela dificuldade que as pessoas estão encontrando de se relacionar e de manter os seus relacionamentos com saúde. Então vocês imaginam, quando um relacionamento não está saudável, tudo ao seu redor começa a adoecer. Então eu uso essa analogia que é uma vacina emergencial que você está recebendo de maneira gratuita. Eu estou aqui entregando para você tudo que eu tenho de mais precioso nessa minha caminhada. É a minha missão com essa vacina emergencial, lhe ajudar, fazer você sair deste estado que você se encontra. Porque você não é assim, você está assim. E para você sair disso e você ter o que deseja, você primeiro precisa ser o que você deseja. E essa vacina é a cura do teu relacionamento neste ano pandêmico. Eu vou entregar para você o remédio certo, ok? Mas não adianta eu entregar o remédio e você não tomar, então faça a sua parte. Antes de entrar aqui no conteúdo organizado para a aula de hoje, eu vou trazer para você uma breve história. Vou dividir com vocês a história de uma coach que, para preservar o nome dela, eu vou chamar ela de Maria, mas o nome dela não é Maria, até porque eu jamais iria fazer isto, né? A Maria foi uma coach que passou pelos processos, né, de coaching que eu realizei, aí como eu já falei para vocês, mais de 600 e poucas mulheres, né? E a Maria, o que aconteceu com ela? A Maria chegou um dia dizendo no meu consultório que ela estava na casa dela, na área assim de churrasqueira, né? Ali onde eles se organizavam para receber os amigos. Estavam agora, a gente não pode receber os amigos neste ano pandêmico, então estava tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho, ela, o seu esposo e seus filhos. Só que ela percebeu que naquele dia, o seu esposo, ele exagerou um pouquinho na cerveja que ele tomou. Mas ele estava dentro de casa, com ela, com os filhos, tudo estava organizado, enfim. E chegou um dado momento que ele pegou a cerveja e ele não utilizou o abridor de garrafa. Ele pegou a cerveja, apoiou a cerveja na mesa e fez assim. Quando ele faz aquele movimento para abrir a cerveja, disparou nela um gatilho mental e disparou nela uma fúria que nem ele entendeu de onde que estava vindo tudo aquilo. E ela começou uma briga feia com ele por causa daquela atitude de ter aberto a garrafa daquela maneira. Eles começaram a se agredir verbalmente, não foi agressão física, eles começaram a se agredir verbalmente. Enfim, no outro dia, né, ela iria ter a sessão de coaching comigo e ela trouxe isto. Então, na sessão online, na escuta terapêutica, né, que eu parto sempre da situação que aconteceu naquela semana, porque o processo de coaching é uma sessão por semana. Então, a pessoa traz como foi a sua semana, como foi as suas facilidades, as suas dificuldades, como foi a realização da sua tarefa, porque sempre tem uma tarefa para fazer, porque eu não posso entrar no campo, né, na quadra para vencer o jogo por você. Eu fico do lado de fora e eu fico acompanhando as jogadas, como a tradução do nome do coach, né? Coach é um treinador, então eu fico do lado de fora, acompanhando essas jogadas, né? Incentivando, dizendo, olhando, fazendo a pessoa perceber onde é que está o ponto cego, tirando o seu melhor. Aí nessas escutas terapêuticas, numa sessão online, ela colocou, né, que isso deixou ela muito furiosa, porque eles estavam juntos, ela me contou toda a cena, enfim. Eu fiz ela perceber
né? Analisei, escutei, né? Com uma escuta terapêutica sem filtros, né? E com olhar, escutar não para responder, escutar para entender. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, porque nós temos uma mania muito feia de escutar para responder, como se a gente estivesse sempre numa competição com o nosso parceiro, e não é. A gente tem que fazer uma escuta terapêutica para entender e não para responder. E nessa troca ela ficou percebendo, quando eu fiz a seguinte pergunta para ela: quem é que abriu a garrafa assim alguma vez na sua vida, que você presenciou? Quem fazia isso que você irritava muito você? Naquele momento ela começa a chorar, porque ela lembra do pai que era um alcoólatra e que bebia todos os dias em casa e quebrava tudo, que ela teve uma infância com muita dificuldade e era dessa maneira que ele abria a garrafa. Naquele momento disparou aquele gatilho nela, um gatilho mental de que estava acontecendo de novo, que aquela história iria se repetir. E ela não soube lidar com isso, porque faltou aí uma inteligência emocional. Ela estava se sabotando, deixando o seu inconsciente tomar conta da situação. E ela ressignificou isso. Trouxe à tona aquela situação, eu fiz ela analisar e aí ela ressignificou. Ela percebeu que o eu machucado dela estava sendo agredido por uma situação do passado que não ficou bem resolvida, e o medo de repetir a história, juntamente com o medo de perder o emprego, com o medo do corona, com o medo da morte, o medo de tudo que está aterrorizando os nossos dias no momento, trouxe à tona ainda mais fragilizado este eu machucado. E esse eu machucado fez com que ela resolvesse aquela situação criando um outro problema e não resolvendo aquela imagem mental que estava, que é uma ilusão, não é verdade? Aquela imagem mental era uma ilusão, não era verdadeiro o que estava acontecendo ali. O marido dela não é alcoólatra, o marido dela só repetiu uma cena que disparou esse gatilho nela. Nessa ressignificação, ela conseguiu perceber, né? E ela voltou para casa pedindo desculpas para ele, explicando para ele o que tinha acontecido, qual era a preocupação dela, enfim. Eles conseguiram, né, resolver essa situação. Isso era só um ponto, ela trouxe outras situações que estava trazendo para ela essa representação do masculino dela através do pai, que ela tinha problemas de relacionamento. E aí, o que aconteceu? Eles se harmonizaram, eles encontraram um ponto de equilíbrio, ele entendeu ela também, por mais que ele prometesse para ela que não iria repetir mais a situação, não era só isso, tinha algumas coisas ali que estavam naquelas situações do dia a dia, do cotidiano, que estava fazendo ela lembrar dessa história triste. O passado, ele tem que servir só como referência, mas ele não pode interferir no nosso presente. Quando a gente deixa o passado interferir no nosso presente, o nosso futuro perde a qualidade. O nosso futuro deixa de estar sendo aquilo que a gente projetou. Não adianta a gente projetar, a gente tem que agir no presente. Então, não precisa ficar angustiada e não precisa ficar aí ansiosa. Precisa trabalhar a ação do presente para o futuro acontecer. A maneira como a gente lida com os nossos sofrimentos, né? Então, assim, é isso que a gente vai tratar hoje. Hoje o tema abordado, nós vamos falar sobre ilusões e frustrações. Ilusões e frustrações. O que você está aí vivendo no seu relacionamento que hoje você ainda não percebeu que é uma ilusão? Que você percebeu que não tem, que é uma história, que é um medo de ser feliz, é um medo de projetar aquilo que ficou do passado, mas não é verdadeiro. Aliás, né, Einstein já dizia, né, que através da física quântica ele comprovou que tudo é uma ilusão. Mas tem coisas que são mais ilusão ainda, porque a mente, ela é poderosa. E se a gente não dominar a nossa mente, ela nos domina e ela faz a nossa vida virar um caos. Como
como um obstáculo pode fazer, assim, como uma ilusão, como um obstáculo pode, assim, fazer a gente criar forças para a gente poder, assim, florescer na nossa vida? Como que a gente pode ultrapassar este obstáculo para a gente fortalecer, assim? A maneira como a gente lida, a maneira como a gente enfrenta as perdas, as decepções, as angústias, nos levam a ter resultados mais satisfatórios. Conseguimos manter o nosso equilíbrio. Quando a gente lida com a frustração, com o medo, com a angústia de uma maneira muito adulta de ser, não deixando a criança interior, essa minha coachia Maria, ela estava no passado deixando a menina dela tomar conta do presente dela. Era a menina que tinha medo que estava ali, mas agora a Maria é adulta e o adulto tem que tomar conta. Dentro de mim, dentro de você e dentro da Maria da minha história, que a Maria, ela é uma mulher verdadeira, né? Eu só coloquei o nome fictício dela. Dentro da Maria, dentro de mim e dentro de você, existe uma menina, existe uma mulher adulta, existe uma mulher madura. Então é essa maturidade, é isso que a gente tem que buscar. E maturidade não tem nada a ver com idade. Eu encontro mulheres no meu consultório de 60 e poucos anos, de 70 anos, que ainda não atingiram a sua maturidade. Então tome cuidado, que entre a criança existe e a mulher adulta existe a adolescente também. Que aí são aquelas mulheres que resolvem tudo através do piti, do grito, como adolescente resolve, da birra. Então tome bastante cuidado, porque tudo isso é uma ilusão e você precisa prestar atenção. Quem é que está aí operacionalizando a sua vida, os seus conflitos, as suas angústias? É bem natural e bem normal. E tem que ser assim, a gente chorar, a gente sentir a dor. Porque quem não chora, quem não sente dor, não expressa o seu sentimento e fica guardando tudo. Um dia, através da medicina chinesa, né, a gente sabe que o câncer e outras doenças, elas provêm do corpo físico por tudo isso que a gente acumula e deixa ali sem expressar. Ou também muitas pessoas que não expressam tudo isso é porque tem uma psicopatia, né? E a psicopatia faz a pessoa se tornar fria. Então é bem natural e bem normal a gente sentir dor e a gente chorar. Agora, preste bastante atenção. O que nós não podemos é permanecer nela por muito tempo. Doeu, chorou, sentiu a aflição, chora, descabela e levanta, tira essa cabeça dentro dessa água aí, dentro deste lodo que está tudo, faz uma maquiagem meio bonita, bota uma roupa legal, se levante, busque a força interior que você tem para poder conseguir se resgatar de si mesma e se ressignificar tudo isso que está passando. Este tempo que você leva entre a dor e o sofrimento, este salto que você dá para fazer este up que eu falei aqui, aí se encontra a inteligência emocional. Quanto menos tempo você leva neste ciclo de dor e de choro, mais inteligência emocional você tem. Você vai perceber que ao longo da sua caminhada, da sua evolução enquanto mulher, você percebe que você vem melhorando isso. Se você não vem melhorando, chegou a hora de investir em autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que faz com que você acelere e produza cada vez mais e melhore a sua qualidade, né, da sua inteligência emocional. Combinado? Certinho? Estamos todo mundo juntos comigo até aí? Também a gente precisa entender que nesse tempo que a gente leva, né, para superar tudo isso, dessa qualidade, dessa inteligência emocional, a gente parte do princípio de que a passagem nessa vida, que nós estamos todos aqui e a gente vai um dia partir. Então, saia dessa ilusão também, que as coisas durem para sempre. Olha a frase que eu usei, né? O inverno vai dar sempre lugar para a primavera vai dar sempre lugar para passar aquela estação e chegar no inverno novamente. É necessário, o sofrimento ele tem um porquê,
Mais para frente na maratona você vai entender o que o sofrimento significa e qual a importância do sofrimento. Só estou dando essas pinceladas aqui para encaixar este conteúdo, para amarrar bem essa trama, para quando chegar lá, neste conteúdo propriamente dito, você já conseguir fazer essa referência e esse link dessas sinapses que eu estou ativando agora neste momento aí na sua rede neuronal, certo? Então preste bastante atenção. Você e seu parceiro, vocês estão em construção. Eu, você, nós, a humanidade inteira, ninguém está acabado. Se nós estivéssemos acabados, se nós estivéssemos prontos, nós nem estaríamos aqui nessa dimensão. Se nós estamos aqui nessa dimensão é porque a gente precisa aprender algo, a gente precisa desenvolver algo. Cada um de nós tem uma missão. Então se desamarre dessas ilusões que existe aí a impermanência da vida. Então preste atenção que a única coisa que você tem de real mesmo é este presente e precisa ser trabalhado. Nós estamos nos adaptando ao mundo novo. Antes de 2020 até 2019, a gente vinha num jeito de interagir, no jeito de viver, no jeito de compor as questões sociais que caiu por terra. 2020, o corona fez um convite pra gente, ele nos sacudiu, ele fez a gente refletir, ele fez a gente tomar atitudes diferenciadas. Isto vai por muito tempo. Pesquisas apontam que muitas mudanças ocorridas aí, neste período de 2020 do corona, vão ficar como algo muito positivo. Não existe só coisas negativas numa guerra. A guerra, ela acontece de uma maneira brutal, de uma maneira não inteligente, porque poderíamos ter resolvido, né, sem ter usado a guerra, sem ter usado a disputa, a matança. Este momento que a gente está vivendo do coronavírus não deixa de ser uma guerra. Só que é uma guerra ainda pior, porque a gente não enxerga o nosso inimigo. Nosso inimigo, ele é invisível, ele é um vírus. Ele é um vírus tão bobinho que ele é capaz de ser diluído com água e sabão em álcool em gel. Mas quando ele entra dentro do teu organismo, se tu não tiveres saúde, se tu não tiveres um equilíbrio emocional, se tu não tiveres vibrando numa energia muito bacana, você pode chegar ao óbito. Então, olha só, ele é invisível, ele é tão bobinho, mas ele é tão devastador quando ele entra num corpo que está debilitado. Olha, gente, quantas coisas que nós estamos enfrentando. Então, neste momento, deste mundo novo, nós podemos, que a gente não pode nem tocar nas pessoas, olha que coisa louca, né? Se a gente estivesse num evento ao vivo, eu teria que estar de máscara, eu teria que estar falando muito longe de vocês, sem poder dar um abraço, sem poder sentir o cheiro de vocês. Agora imagina, eu que sou sinestésica, que adoro um contato, que não consigo ficar perto de ninguém sem muito tempo, sem ficar tocando, é o meu jeito de ser. Então imagine como eu estaria, não é verdade? Então a gente está vivendo com essa sociedade com muitos problemas sociais, com muitos problemas econômicos, enfim. A sociedade está passando por uma transmutação. Isso é verdadeiro, não tem como negar isso. E com elas também estão mudando os relacionamentos. A forma como a gente se relaciona está também mudando. O medo, a insegurança, eles geram a base de um relacionamento fraco. Quando a gente não encontra segurança no nosso parceiro e quando o medo permeia no nosso meio, isto enfraquece as nossas relações. Isso enfraquece a relação de mãe e filho, de amigo, de colega de trabalho. Imagina de companheiros, maridos, mulheres, sim, ficantes, namorados, noivos, enfim. Imaginem essa relação sendo permeada aí pelo medo e também aí por esta insegurança. Isto abala qualquer ventinho, qualquer dificuldade pode assim quebrar a gente.
Pode assim trazer um desvio no nosso relacionamento, mesmo existindo amor, tá? Aqui eu estou falando de pessoas que se amam, dificultando assim a evolução do casal e a própria revolução humana. Porque quando a gente se relaciona com alguém, são duas pessoas diferentes que decidiram ficar juntas e que neste contexto de estar juntas, elas se entregam para uma revolução do casal, mas também tem a sua individualidade. Se não, vira um relacionamento de submissão, tanto a mulher sendo submissa ao homem, ou o homem sendo submisso à mulher, porque não é só a mulher que é submissa, tem muitos homens que são submissos também. É numa quantidade menor, mas também tem. Isso eu digo para você, carimbado, rotulado, porque eu já vivi isto nos meus atendimentos, que também tem muitos casais que vêm nos meus atendimentos, homens e mulheres, o casal vem até, não é só a mulher, entendeu? Então, neste contexto eu posso garantir para você que existe e você também conhece, com certeza, não é verdade? Isto por quê? Porque existe um enfraquecimento de um dos indivíduos do relacionamento. Existe assim aquela insegurança e aquele medo. Neste crescimento dessas frustrações, vai gerando aí no seu parceiro, isso vai fazendo com que vocês cada vez mais se afastem. E neste afastamento vai criando assim um abismo entre vocês dois. Neste ponto, tá? Que eu tô falando aqui da frustração e dessa questão das incertezas que nós temos neste mundo novo, o que eu percebo que mais sofre neste momento são as pessoas controladoras. E nos relacionamentos, como nós estamos aqui no grupo de mais de 200 mulheres, mulheres controladoras sofrem mais. Então vocês precisam sair dessa ilusão. Ninguém controla nada. Na verdade, nós somos instrumentos. Lembra que eu falei no começo da aula que nós estamos em construção, que nós estamos em obra, que ninguém está acabado? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha tudo determinado, acontece um imprevisto. E a pessoa inteligente é aquela que sabe lidar com o imprevisto. Não é aquela que fica irritadinha porque aquilo que planejou não saiu de acordo. Aliás, se isso está acontecendo, a sua adolescente está tomando conta aí do seu dia a dia. Então traga essa adulta, que essa adulta ela já tem que ter essa consciência de que ela não controla nada. E a pessoa que é controladora, ela sofre demais. Ela sofre demais porque vai ter muitas decepções. E essas decepções vai trazendo para ela, assim, esse distanciamento de ela perceber que a decepção é uma arte. Porque quando eu me decepciono e quando eu sei lidar com a decepção, eu consigo desenvolver aí neste caminho de me decepcionar e de aprender o que essa decepção está me trazendo, eu crio aí muitas habilidades. E nesse desenvolvimento de habilidades, eu vou me tornando uma mulher cada vez mais interessante. E uma mulher interessante vai ter um homem muito interessante. Vai ter um parceiro muito interessante. Por quê? Porque ele vai em busca daquilo que ele está observando nela também. Porque ele quer estar junto para promover nela aquilo que ela traz de benefício para ele. Isso é um amor mútuo, isso é um relacionamento de revolução, de crescimento de ambas as partes. Como vocês perceberam, o conteúdo de hoje, né, e nos conteúdos que a gente já vem trocando aqui e que nós vamos trocar, nem todos os pilares que eu vou dividir com vocês, nem todos os conhecimentos, eles são fáceis de serem discutidos. Alguns temas são mais delicados, mas eles precisam ser abordados para a sua transformação e florescimento. Sabe aquela questão? A gente não discute, no Brasil tinha essa crença limitante, de que a gente não discute religião, a gente não discute política, a gente não discute futebol, né? Tem essa frase pronta. O que aconteceu? Por nós não discutirmos política e por a gente não entender o que é a política, que não é essa politicagem de partido, que a política é desde a hora que eu me acordo até a hora que eu me deito, que existe uma relação política em tudo que eu faço com o outro, quando eu estou interagindo com o outro já é pura política.
Isso fez a gente não desenvolver a nossa inteligência em relação à política e fez a gente fazer escolhas erradas. Então a gente precisa conversar sobre relacionamento, sim. Por mais que algum conteúdo que eu traga aqui lhe causa dor, como eu já falei, supere isto. Eu estou falando com uma mulher adulta. E essa mulher adulta tem que deixar agora a sua criança mais quietinha no cantinho dela. Não se desvincule da sua criança, porque é muito importante também manter essa menina aí sempre por perto de ti, porque essa menina ela traz vigor, ela traz alegria para a tua vida, ela traz criatividade, ela traz esperança. Não mate essa criança e nem se perca dela. Aliás, traga ela sempre ao teu lado, para a vida ter mais leveza, mas não deixe ela tomar conta dos teus dia a dias. Então, nessa questão dos conteúdos mais delicados, se causar esta dor, já sabe. Tranca o Zeca Urubu aí dentro de uma gaveta, de um armário e preste mais atenção naquilo que isso causa em você. Por que está causando incômodo e dor? Aí já tem um grande ponto-chave para a gente poder trabalhar. Durante as próximas aulas, nós vamos desenvolver alguns degraus, alguns suportes, certo? E nesses degraus e neste suporte, você vai assim estar sempre buscando mais subsídios para você decolar, para você assim dar aquele grande voo em relação à sua transformação. O equilíbrio, o autoconhecimento, o respeito, relacionamento tem grande impacto aqui na nossa jornada. Eu vou fortalecer todos estes pilares para que você tenha uma vida amorosa do jeito que você sonhou. Amanhã, preste bastante atenção, já anote aí no seu caderninho. Amanhã eu vou estar aqui dividindo com vocês, sabe, sobre relacionamento perfeito. Já vai pensando sobre isto. Você vai entender o impacto que o seu relacionamento amoroso tem na sua vida e como melhorar o seu relacionamento. E para isso, você precisa melhorar também a sua vida pessoal, porque tudo parte daqui, não esqueça disso. Eu espero você na próxima aula. Não deixe de participar amanhã. Não se sabote. Eu vou sempre dizer isso para poder... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou ter que estar sempre falando isso para você na hora que sentir aquela vontade de eu não vou, de que eu tô cansada, de que eu não gostei de hoje. Preste bastante atenção, vou ser bem verdadeira com você. Eu não estou aqui para dizer o que você gosta. Eu estou aqui para dizer o que é verdade. Eu estou aqui para dividir com você o que pode lhe promover a ter uma performance melhor no seu relacionamento. Então, preste bastante atenção nisso também. Amanhã, no mesmo horário, você vai receber um link aí no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp. Fique bem atento. Nossa jornada de transformação juntas só está começando. Isso é fato. Ainda temos muito, mas eu tenho muita coisa para dividir com vocês. Para a gente discutir, aprender, trocar experiência. Reserve este momento para ti. Pense em você agora, ok? Tenha foco no seu desenvolvimento pessoal, que você vai fazer o seu relacionamento decolar. Assim que acabar esta aula, aqui no espaço abaixo, volto a dizer, você pode estar colocando as suas perguntas, os seus questionamentos e também o que fez sentido para você. É sempre bom você registrar também o que deu esse clique, qual foi seu feedback, qual foi o insight que você teve, porque os seus insights podem estar aí contribuindo para essas mais de 200 mulheres que estão aqui assistindo esses vídeos todos os dias e essas aulas. Programe-se para a aula de amanhã, não te esquece, nós temos um encontro marcado. Neste encontro você já entendeu a importância de reservar um tempo para você, não é verdade? Se você não se amar, quem que vai te amar?
Se você não tiver um tempo para se curtir, um tempo para investir na sua evolução pessoal permanente, quem vai fazer por você? Não é verdade? Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu sou muito grata por termos esta conexão. E não se esqueça de dar uma olhadinha lá no Instagram, que tem bastante conteúdo lá, e também, né, lá no canal do YouTube. Esses dois canais aí eu divido conteúdo sempre para minha audiência. E são conteúdos bem ricos, tá? Muito bons, fala sobre muitos temas lá que vai ajudar muito vocês. Além, né, de vocês aí já perceberem a importância de não perder a aula de amanhã, fica aí mais uma vez essa conexão. Um forte abraço e eu te encontro amanhã na próxima aula.